Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que está entrando aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Jonatas Verli. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. O vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um review da Ultralock que a Singer mandou. Ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês alguns passos, como por exemplo passar a linha, como regular sua máquina para trabalhar com 2, 3 ou 4 linhas e alguns tipos de alterações que você consegue fazer utilizando a máquina, como por exemplo também as funções que alguns botõezinhos que tem na máquina que faz toda a diferença no momento em que você vai manuseá-la, pois algumas pessoas sempre têm dúvida em relação a essa máquina. Você também que tem um pouco de dúvida em relação à máquina, se vale a pena o investimento, se é uma máquina que vai atender o seu trabalho, você vai ver ao longo do vídeo um pouco das coisas que essa máquina pode fazer. Agora nós vamos começar o review da máquina. Quando você recebe a máquina, ela vem dessa forma, ela vem toda com as linhas passadas, porém o que eu fiz? Eu retirei as linhas porque eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para poder passar. Então, primeira coisa que você tem que entender na máquina é conhecer para que serve cada tipo de função que a máquina tem. Porque muitas pessoas têm dúvida, Jonatas, eu tenho uma máquina, mas eu não sei como utilizar, por exemplo, o expansor, eu não sei como regular os pontos, eu não sei como mexer na máquina. Então eu vou mostrar para vocês um pouco da minha experiência. Para quem sabe, eu recebi essa máquina na semana passada, já costurei bastante nela, já li bastante o manual dela e agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu aprendi. É uma máquina bem simples, portátil, mas que tem acabamento diferenciado. Ela é uma máquina que não deixa nada a desejar. Ela supre muito bem as necessidades e, principalmente, se você quer dar um acabamento na sua peça, tanto profissional ou até mesmo você quer utilizar em casa, ela é uma máquina simples de mexer. Então, vamos começar aqui pela passagem de linha. Ela possui, essa parte aqui que é o guia para linhas. Você vai pegar e vai subir. Nessa máquina você consegue trabalhar com 4, 3 ou 2 linhas. Nessa parte aqui nós temos os discos de tensão. Essa parte aqui é onde você vai regular o ponto da sua máquina e no manual vem diversos tipos de regulagens que você faz para trabalhar com diversos tipos de tecido. Uma coisa, eu vou passar as linhas de acordo com a cor do disco. Por exemplo, a linha 1 eu vou passar a linha azul, a linha 2 que é da segunda agulha, aqui embaixo tem 2 agulhas, eu vou passar verde, vermelha e amarelo, para facilitar a visualização de vocês e entender o caminho que cada uma dessas linhas vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a linha e você vai pegar de trás para frente e vai passar aqui por esse guia. É bem simples de fazer, é só passar de trás para frente. Aqui tem como se fosse uma abertura, você consegue introduzir. Agora eu vou virar. Olha só, nessa parte aqui a gente tem um ganchinho, então o que você faz? Segura a ponta da linha com uma mão, essa daqui está com a ponta da linha, você vai passar de baixo para cima, olha o barulhinho que faz, e você consegue introduzir a linha aqui por dentro, dessa forma. Agora, uma dica muito importante, você segura a sua linha e notifique-se que ela entrou dentro desse disco de tensão. Você sente quando ela entra aqui, porque isso vai fazer com que o ponto da sua máquina não dê nenhuma diferença e não salte, não fique falho também. Então, a linha ela precisa ser introduzida com perfeição dentro desse disco de tensão. O que eu faço? Eu pego a minha linha, passo aqui por trás desse ganchinho, vou passar aqui por baixo, porque aqui a gente tem a bolinha azul que é da primeira linha. Aqui nessa parte a gente tem um guia para a primeira agulha e um guia para a segunda agulha. Então por dentro, eu vou introduzir dessa forma, introduzir no meio. Agora eu passo a minha linha dessa forma. O que você faz? Você não passa ainda a linha na agulha, por quê? Se você já for passar ela pela agulha, quando você for passar essa quarta linha, que ela é bem por trás aqui, você vai ter que movimentar para o looper mexer. Então, se você deixar essa linha passada pela agulha, a linha vai ser laçada lá por baixo e vai embolar um pouquinho. Então, deixa ela aqui para você passar no final. Posiciono a minha linha aqui atrás, pego aqui a minha linha e passo de trás para frente, Bem simples, passei a linha. Vou fazer aquela mesma coisinha aqui embaixo, passei pelo ganchinho que tem aqui atrás e vou descer. Desço a minha linha com bastante cuidado aqui pelo disco de tensão, notificando que ela está introduzida aqui. A máquina ela já vem com regulagem 3333 quando você compra ela. Agora você vai passar por este ganchinho. Nessa parte a gente tem a linha de baixo. Agora aqui a gente tem a bolinha verde, que é da segunda linha. Então eu vou pegar
Vou passar aqui por trás, ó, desse ganchinho, a minha linha. Vou subir, passar pela bolinha de cima, que é a verde, e vou novamente, ó, passar aqui pelo meu guia, que é nessa parte aqui de trás, ó. Você sempre introduz pelo meio e faz a voltinha e reserva essa linha de ladinho aqui, ó, por enquanto. Agora nós vamos colocar aqui a linha vermelha. Então, a linha vermelha eu vou utilizar um fio. Se você quiser também, você pode variar, pode colocar uma linha também. Tudo vai da questão do teste, tudo vai da questão do que você gosta e também do que a máquina faz. Se você testar e ver que fica bom, eu mesmo gosto de utilizar na linha vermelha e na linha amarela, 2 fios mesmo, fio comum, até mesmo pela uma questão de evitar gastos, né? Porque o fio ele é bem mais em conta e ele rende bem mais do que a linha. Então, ó, eu vou vir aqui por trás, passo. Venho aqui agora, ó, por trás e vou passar neste ganchinho, a mesma coisa que a gente fez nas outras, ó. Passei aqui, vou descer pelo disco de tensão. Nós vamos agora pegar, ó, depois que a linha já chegou até o disco de tensão, você vem aqui, abre dessa forma. Aqui dentro a gente já tem todo o passo a passo de como passar a linha, ó. É bem simples, lembra muito uma máquina industrial, porque a máquina industrial ela tem essas bolinhas também coloridas e as cores são bem parecidas também. O que você faz? Nessa parte aqui a gente tem, ó, a faquinha. Para facilitar o processo, você pode pegar e subir essa faquinha. Como que você vai fazer para subir a faquinha? Nessa parte aqui, ó, você vai pegar, puxa para trás e gira. Assim você consegue fazer com que a faquinha ela não atrapalhe aqui no momento em que você vai passar a linha. Aqui nessa parte embaixo, ó, tem um ganchinho, basta você pegar e passar por ele, dessa forma, e trazer a linha. Dentro da própria máquina, já vem uma pinça para facilitar esse processo. Por quê? Porque são partes mais delicadas que você tem que passar. Mas com a mão mesmo aqui nesse começo, você consegue passar, ó. Você vai descer a linha, passar pela primeira bolinha. A segunda bolinha é essa daqui, então você vem, ó. Eu vou tentar fazer com a pinça para poder facilitar a visualização e minha mão não ficar na frente, ó. Passei pela segunda, que é essa parte aqui. Agora eu vou subir. Essa identificação ela facilita muito a vida da gente para você não confundir e colocar errado. Então, ó, vou posicionar aqui por trás, ó. Passei aqui, desci aqui, subi. Agora eu vou rodar o meu volante, ó, abaixo. E aqui a gente tem o primeiro looper. Aqui tem um furinho, tá vendo? Ó? Você vai pegar a sua linha. No meu caso aqui eu estou utilizando o fio nessa terceira linha. Vou, ó, dobrar certinho. Pego com a minha pinça e vou introduzir da frente para trás. Vai com calma que você consegue. É bem simples, ó. Traz toda a linha para trás, aqui por cima. Dessa forma, ó. Eu subi a linha. Você pode pegar ela e passar por baixo do calcador também. Facilita bastante, ó. Veja só como que é simples. A linha desceu. Ela passou por essa haste, passou por essa haste, passou por essa haste e veio pelo looper, ó, passou da frente para trás e você puxa a linha para trás, ela já está passadinha, bem simples. Agora nós vamos começar aqui a passar a linha amarela. Eu vou utilizar uma linha também, vou passar aqui por trás, dessa forma, sempre de trás para frente. A mesma coisa aqui nessa parte, ó, eu seguro a linha dessa forma, pego ela, passo nesse ganchinho de baixo para cima, ó. Passei aqui, é bem simples essa parte de trás, sempre ir de baixo para cima. Vamos agora ter certeza que a linha está passada aqui pelo disco de tensão, ó. Vou passar, eu seguro um assim e passo dessa forma. Aqui embaixo, ó, ela tem o mesmo ganchinho, eu vou levantar para vocês verem, ó. É um ganchinho bem simples, é só você passar da direita para a esquerda, ó. Você vem, passa aqui assim, olha só como que é bem simples de passar. Veja só, agora aqui que eu vou fazer, eu vou pegar a minha linha, eu vou passar por essa primeira haste aqui. Passo aqui. Passei a linha, ó, pela primeira haste. Agora eu vou vir pela segunda. Vim aqui pela primeira, desci, passei por essa haste. Aqui a gente tem mais outra haste. Eu vou virar a máquina um pouquinho para facilitar a visualização. Aqui a gente tem uma outra haste, ó. Vou passar por ela a linha. Talvez minha mão fique na frente um pouquinho, mas dá pra ver, ó. 1, 2, 3. Agora tem a quarta. O que você vai fazer para trazer a quarta? Ó? Você roda o volante, olha a quarta aqui. Você vai passar por esta haste aqui também.
Passei, ó, nessa outra haste, ó. Desci, passei aqui, aqui, aqui e aqui. Agora vem a parte mais complicadinha. O que você vai fazer? Você vai pegar essa linha e você vai trazer ela de trás e vai puxar para cá, ó. Você vai introduzir ela por trás dessa lançadeira aqui, ó, desse looper. Você vai introduzir a linha por trás. É um processo... Essa daqui é a mais chatinha, essa parte aqui. É a única chatinha que tem essa parte aqui. Aqui tá o looper, tá vendo? Nessa parte, eu passei a linha de trás e puxei ela pra frente, ó. Essa daqui é a linha amarela, ó. Puxei aqui. Agora é só pegar essa linha e passar aqui no looper da frente para trás. Você vai pegar ela e vai passar da frente e vai levar ela para trás. Você pode movimentar aqui, ó, para facilitar o processo, ó. Aqui. Aí eu puxo, ó, a linha daqui para frente, para trás. Passo a linha na agulha. Puxo para trás. A mesma coisa eu vou fazer com a linha verde. Puxa aqui, por trás. Veja só. E joga aqui por trás a linha. E aqui você consegue puxá-la, ó. Assim, ó. Dessa forma, a linha ela já está toda passada. Você pode pegar e voltar a faquinha para o lugar, ó. É só fazer isso aqui, desenroscar. E ela volta para o lugar. Agora é só pegar e fechar, ó. Dessa forma. E a máquina ela já está pronta para utilizarmos. Eu vou pegar e vou testar agora os pontos com vocês. Agora que a linha já está passada, nós vamos começar a trabalhar com a máquina. A máquina Singer Ultralock, ela é uma máquina que ela pode atingir até 1.300 pontos por minuto e ela faz a união, arremata e também corta o tecido em uma única operação. Então, essa máquina é uma máquina que você consegue utilizar para pregar elástico, para fazer chuleados, franzidos, bainhas enroladas, babados e também você consegue alternar e criar outros tipos de possibilidades. É uma máquina que você consegue fazer diversos tipos de trabalho com ela de maneira muito profissional e é uma máquina que eu vi que ela não é muito difícil de mexer por conta das regulagens. As regulagens têm numerações. Então o que acontece? Isso aqui facilita para você, por exemplo, você quer trabalhar com um tecido diferente. Você vai lá no manual, olha o tipo de regulagem que você vai utilizar. E se por acaso você precisar fazer alguma alteração, você consegue depois lembrar a sequência. Por exemplo, o ponto que está aqui, ó, da linha que eu passei, está no ponto básico para utilizar as 4 linhas, os 4 fios. Então, o que eu faço? Eu já vi aqui que está 3, 3, 3, 3. Agora eu vou testar o ponto. Esse ponto, ó, é aquele ponto básico que a gente utiliza as 2 agulhas principais superiores e também as 2 inferiores. Então, eu vou testar aqui com vocês para a gente ver como que é os pontos que essa máquina oferece. E uma coisa também que eu quero falar antes de começar a costurar. É recomendado que a gente utilize linhas de algodão ou de poliéster. Porém, nessas 2 últimas linhas aqui, que é as inferiores, dá muito bem para a gente trabalhar sim com o fio de overlock, ó. E eu estou utilizando aqui da forma padrão praticamente, né? Como se fosse. Só que eu estou utilizando aqui com um fio de overlock aqui. Se por acaso você vê que for dar alguma alteração no ponto, alguma diferença, aí você altera. Eu vou fazer da forma que eu tô vendo aqui que tá dando certo, então é isso que você faz. Se você testa, vê que dá certo, você prossegue. Agora, se você vê que tá dando alguma alteração nos pontos, você vai e utiliza linha de algodão ou poliéster. Mas aqui tá indo super bem, então eu vou continuar aqui. Porque essas aqui são bem mais caras, né, do que uma dessa aqui. E essa daqui vem bem mais fio, então rende muito mais. Aí fica a critério, tá? Então eu vou voltar aqui e nós vamos começar a testar os pontos da máquina e eu vou mostrar também para vocês aqui as funções. Eu quero começar pela primeira função que tem aqui em cima, ó. Aqui nessa parte superior, ó, a gente tem um furinho que com a chavinha de fenda você consegue ajustar a tensão do pé calcador. Então, o que acontece? Você consegue alternar essa força que o pezinho vai exercer sobre o tecido, se é um tecido mais grosso, se é um tecido mais fino, aí você consegue fazer essa alteração. Aqui nessa parte, ó, nós temos o regulador do comprimento do ponto. Aqui tem uma marcação, vocês conseguem ver. Aqui você consegue colocar tanto um ponto menor, rodando para baixo, ou
fazendo dessa forma até o número 4, ó, você consegue colocar um ponto bem mais largo. Então é um tipo de alteração que você consegue fazer, é bem simples, ó. Você pode fazer ele mais juntinho ou ele mais afastado. Então o comprimento do ponto é regulado por essa haste. Essa máquina ela possui também um sistema diferencial de balanceamento de ponto. Então o que acontece? Você consegue balancear o ponto para evitar que ele repuxe ou que ele estique. Então, através dessa alavanca você consegue fazer a regulagem, ó, do balanceamento do ponto. Eu deixo aqui no meio por enquanto, ó, que é a forma que vem padrão para o ponto básico. Aí dependendo do tecido que você vai costurar, se for um tecido, por exemplo, que estica bastante ou cortado no viés, aqui você consegue fazer o balanceamento para a costura ficar bonita, para a costura ficar certinho, sem repuxar ou sem esticar. Essa parte aqui você consegue, se você abaixar toda a alavanca para baixo, você consegue fazer franzidos. E se você puxar essa alavanca dessa forma toda para cima, você consegue fazer babados. Então, é um outro tipo de possibilidade que a máquina possui. Você consegue fazer essa alteração e criar diferentes tipos de trabalho de maneira bem simples, bem prática, bem rápida. E assim você consegue, ó, fazer aquela costura perfeita em diferentes tipos de tecido, em diferentes tipos de corte. Muitas vezes no corte em viés, a gente leva a máquina, fica aquela costura toda repuxada. Aqui você consegue fazer esse balanceamento do ponto e é bem legal. Aqui tem um botão de liga e desliga, ó. Uma outra coisa legal que essa máquina possui é o braço removível. No vídeo do unboxing eu mostrei, mas novamente eu vou mostrar para vocês. Você pode retirar o braço, ó, para você efetuar aqui costuras tubulares, para poder fazer costuras em barra de punho, de calça. Isso aqui facilita bastante, ó, porque você tem esse braço livre para introduzir o tecido e passar a costura de maneira mais prática. A máquina ela possui, ó, essa outra alavanca aqui embaixo, que você faz essa alteração no momento em que você for costurar bainha enrolada, costuras mais estreitas, aquela coisinha mais fininha. Então você consegue regular. Quando você vai fazer a bainha enrolada, ó, você puxa para frente. E quando você vai costurar normalmente, você deixa ele nessa primeira opção. Como eu coloquei as 4 linhas, então eu vou passar essa primeira costura aqui só para vocês terem uma noção de como que é o ponto que a máquina faz com as 4 linhas. Aqui, ó, você tem a alavanca para levantar o pezinho da máquina. Olha só. E você consegue posicionar o seu tecido e abaixar. Agora eu vou costurar aqui. Olha só esse primeiro ponto que a máquina faz. Ele é um ponto, ó, overlock, bem mais largo, e aqui no meio a gente ainda tem uma costura de reforço, ó, nessa parte do meio. Olha só. Olha que ponto mais bonito que fica, tanto de um lado quanto do outro. Isso aqui, ele é o ponto de interlock praticamente. Por quê? Porque além dele fazer o ponto da overlock, ó, esse ponto, ele ainda tem uma costura de reforço, ó, onde ele fecha o tecido, ó. Ela fecha o tecido e arremata. Isso aqui tá parecendo um ponto de uma máquina industrial, ó, por ser um ponto mais largo. E você consegue fazer diferentes tipos de variação de largura, fazendo o uso ou apenas dessa primeira agulha, ou o uso da segunda agulha. Esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou pegar e vou reservar isso aqui, porque no final eu quero mostrar os pontos que eu vou fazer para vocês, ó. Essa costura que eu fiz aqui, ó, foi num tecido algodão cru, foi um algodão. Ele não é um tecido muito grosso, ele lembra como se fosse um tricoline, ó, um tecido de algodão. Aqui na máquina, ó, ela possibilita você fazer diferentes tipos de regulagem. Aqui no próprio manual da máquina, vem os tipos de ponto e de regulagem que você pode fazer para trabalhar com diferentes tipos de linhas, diferentes tipos de pontos que a máquina oferece, em diferentes tipos de combinações. Você pode trabalhar tanto com 2 linhas, 3 ou 4. Então você tem essa possibilidade que para diferentes tipos de ponto a máquina vai realizar. E outra coisa, dependendo do tipo de tecido que você vai utilizar, você pode também variar em relação às agulhas. No caso aqui eu tenho uma agulha 11, que a gente usa para malha ou para tecidos mais finos, ó, tecidos mais delicados. Eu tenho aqui também a agulha 14. Essa 14 ela é uma agulha padrão, né, praticamente. A mesma que a gente utiliza na máquina doméstica, como 14, a gente costura basicamente quase tudo com ela. Aqui na máquina Ultralock vai ser a mesma coisa. E essa aqui é a agulha número 16. Essa daqui já é para tecidos um pouquinho mais grossos, ó.
Então, a gente consegue fazer essa alternância de agulhas também para trabalhar e ter um resultado ainda melhor. Essas agulhas aqui, elas são da Singer, ó. Você encontra no site da Singer. Agora, o que eu irei fazer? Eu posso repetir esse mesmo ponto e retirar apenas a agulha dessa primeira costura, ou também retirar só essa agulha da segunda. Então eu posso fazer essa alternância, apenas trocando a linha de uma das agulhas ou removendo, ó, por exemplo, se eu retirar a linha da primeira agulha, eu já vou ter um overlock, um ponto mais estreito. Se eu por acaso tirar o do meio, eu já vou ter um ponto overlock com apenas 3 linhas. Cada tipo de alteração que você faz, existe um tipo de regulagem diferente, da mesma forma, para o tipo de tecido que você vai trabalhar. Então é muito importante você consultar o manual, porque ele vai explicar certinho os tipos de combinações que você pode fazer. Nessa parte aqui do manual, ó, a gente tem os tipos de ponto que a máquina oferece. Se eu pretendo fazer um tipo de bainha enrolada, aqui no manual, ele já me dá a posição que eu tenho que colocar a agulha e também o tipo de tecido que eu pretendo trabalhar, ó. Eu tenho, por exemplo, a linha azul, eu vou deixar no 1, a linha amarela eu vou deixar no 5. Então eu consigo ver se o tecido que eu for trabalhar é leve, é meio pesado, ou tecidos mais pesados, eu tenho esses tipos de regulagem que eu posso fazer. E uma coisa legal que você pode fazer é, se você utiliza muito certo tipo de tecido, você pode fazer uma regulagem, testar certinho e já deixar ela praticamente ali anotada ou reservada, marcar a página certinho que tem para facilitar, porque são muitos tipos de regulagem que você pode fazer. E essa parte da numeração, ela facilita bastante, porque você consegue sempre anotar, por exemplo, para trabalhar com voal. Eu vejo ali, faço o teste, vejo o ponto da forma que eu gosto, aí eu venho aqui e anoto. Eu consigo sempre trabalhar de maneira prática, sem precisar ficar aqui, sei lá, vamos supor, às vezes na minha outra máquina, meus sobrinhos passavam e faziam assim nas coisas, ó. E para mim poder achar o ponto de novo da regulagem, aqui é muito simples, ó, você já vai ter a numeração. Se ficou perfeito desse jeito, pronto. Não tem segredo, isso é maravilhoso, essa coisa numérica que tem aqui. Agora eu vou demonstrar para vocês, ó, eu vou remover uma das linhas, vou remover essa linha verde aqui, ó. A linha verde da primeira agulha, e vou trabalhar só com 3 linhas, para vocês terem uma noção de como que você consegue fazer variações de ponto. Então, eu vou remover essa primeira linha aqui, eu vou cortar ela. E vou fazer um teste aqui, para a gente ver como que vai ficar. Veja só como que ficou. Esse aqui já é um ponto, ó, de overlock largo. Então, eu removi apenas uma das linhas, que é a linha que faz a costura do centro, ó. Assim eu consigo criar diferentes tipos de variações. Por exemplo, se eu quisesse fazer o overlock um pouco mais estreito, bastava eu remover essa primeira linha aqui, que é a linha referente à linha azul, e deixar só a da linha verde. Assim eu ia conseguir um trabalho de overlock mais estreito. Então, olha que ponto mais bonito, gente. Claro que quando você for costurar, você vai utilizar todas as linhas da mesma cor. Aproveitando ó, que eu já estou aqui com as 3 linhas na máquina, eu vou demonstrar aqui com vocês agora um ponto decorativo que essa máquina faz, que ele é muito utilizado em moda fitness, que é o ponto fecho plano. Então, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando agora a linha verde da agulha só. Vou utilizar a linha vermelha e a linha amarela. Aqui na linha verde a gente coloca 0,5. Aqui na vermelha a gente coloca 5 e na amarela a gente coloca 7. Então, esse tipo de regulagem está no manual. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a sua tampinha da frente. Você vai pegar ó, essa parte aqui, vai puxar para trás e você vai virar. Ó. Dessa forma, a faquinha vai subir. Por quê? Porque não tem necessidade de cortar o tecido, porque é um ponto decorativo. Então, eu vou pegar aqui agora, ó, fecho. E eu vou utilizar agora uma malha. Aqui tem uma foto ó, de variações que você pode fazer. Claro que existem vários tipos de variações aqui no manual que você pode aprender a fazer certinho. Levanto aqui o meu pé calcador. Posiciono o meu tecido ó, dessa forma. Que é uma malha. Uma malha se ela estica ó, e eu vou costurar.
Esse tipo de costura, como é uma costura decorativa, ó, você vai ter que pegar e puxar. Veja só como que fica uma costura decorativa, muito utilizada em camisetas. Do outro lado fica dessa forma, ó. É um ponto bem legal que você pode explorar bastante. Algumas pessoas estavam me perguntando, Jonatas, para que serve esse expansor que vem na máquina? Eu já costurei aqui, ó, já fiz o ponto com 4, com 3. Agora, quando você vai costurar com 2 linhas, é preciso isolar um dos loopers. E esse expansor, ele serve para isso. Então, eu vou abrir aqui a parte da frente, ó, dessa forma. Aqui você já consegue visualizar. Essa parte aqui, ó, desse looper que vai com a linha vermelha, nós vamos retirar primeiramente aqui a linha. Veja só, aqui eu tenho este looper. Então, para trabalharmos com apenas 2 linhas, nós temos que isolá-lo. Você vai pegar o seu expansor, ó, o expansor é essa pecinha, e você vai pegar e vai dessa forma, ó, introduzir no buraquinho. Você introduziu o seu expansor aqui no buraquinho, agora você vai pegar essa parte aqui e vai empurrar para trás, ó. E de trás para frente você encaixa o expansor neste buraquinho. Assim eu consigo trabalhar apenas com essa linha amarela, ó, linha verde ou linha azul. Então eu consigo trabalhar com 2 linhas e criar outros tipos de ponto, como o ponto da bainha enrolada que eu já vou mostrar para vocês. Agora eu volto a minha faquinha, ó, para a posição inicial aqui, porque agora a gente vai ter que cortar o tecido. E vejo tudo certinho se tá passado, fecho aqui essa tampa de proteção. Aqui a gente tem a opção para trabalhar com 2 linhas. Como eu estou utilizando aqui a linha verde, eu vou utilizar aqui na linha verde agora uma outra regulagem. Eu vou colocar aqui como 4, ó. Sempre note que quando a gente altera a linha, a regulagem, ó, sempre varia. Então, agora na linha verde eu vou trabalhar com 4. Como a gente está trabalhando só com a verde e com a amarela, deixa eu ver, a amarela eu vou trabalhar com menos tensão. Então eu vou colocar aqui 2. Então é bem fácil, ó. Veja só como que ficou a costura apenas com 2 linhas. Isso é bem legal, olha do outro lado como que arremata o tecido também. E isso aqui é apenas uma das funções que este expansor consegue fazer. Você consegue fazer agora também a bainha enrolada. Gente, a bainha enrolada ela é maravilhosa para você fazer em bordas de tecido, para fazer em borda de vestidos de festa por dentro do forro, fica legal também. E eu utilizei no último vestidinho que eu fiz, eu utilizei em cima a bainha enrolada, que é uma bainha bem fininha e bem delicadinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a regulagem e como que nós vamos utilizar as 2 linhas aqui para fazermos a bainha enrolada. Aqui nessa parte, ó, ela tem essa alavanquinha. A primeira coisa que você vai fazer é puxar ela toda para o lado do R. Então, na frente tem o S, para trás você vai trazer para o R. Uma outra coisa que você vai fazer aqui na parte do comprimento do ponto, ó, como é uma bainha bem fininha, bem justinha que a gente quer, a gente vai utilizar entre o F e o 2, dependendo do tecido que você vai utilizar. Eu primeiramente eu coloco todo no F, ó, dessa forma, e testo. Aí você vê entre o F e o 2. Como eu vou utilizar a agulha mais próxima, ó, essa de cá, para poder ficar mais estreitinha, que a intenção é essa, aquela bainha bem fininha, eu vou utilizar a linha verde. Então, eu vou utilizar a linha verde com tensão de 2 e a linha amarela com tensão de 4. Então, ó, esse tipo de regulagem que eu vou utilizar. Você pode variar de acordo com o tipo de tecido que você vai utilizar. Você pode fazer testes aqui na hora que você vai costurar. E o tecido que eu vou utilizar para poder testar é um tule, ó. É bem fininho, praticamente quase transparente o tecido, ó. E vamos fazer o teste para poder ver. Agora, uma coisa que você não pode esquecer e que faz toda a diferença no resultado do seu ponto. Se você vai utilizar, no caso aqui, a agulha da linha verde, é muito importante você remover a agulha da linha azul. Jonatas, mas eu não vou passar a linha. Isso aqui interfere no ponto. Nesse tipo de ponto interfere. Então você remove, ó, a agulha e utiliza só a agulha A, que é a agulha da direita. A agulha A. Então, agora eu vou passar minha costura aqui no tecido. Agora eu vou pegar aqui o meu tule, ó. Eu já fiz aqui de um lado. Olha só como que fica. E eu vou fazer... Agora eu vou pegar o meu tule, vou posicionar e vou passar a costura, ó, dessa forma.
Olha só como que fica com o acabamento bem certinho, bem bonito, ó. Eu fiz um teste aqui para vocês verem, ó, utilizando as duas linhas da mesma cor, ó. Mesmo que é um tule preto, eu utilizei vermelho. E essa daqui foi a que eu fiz agora, ó. Veja só. Você consegue fazer ela dessa forma, ó, bem justinha. Aqui embaixo eu fiz, olha só como que ficou bem delicadinha, ó, utilizando as duas linhas da mesma cor, ó. Aqui você pode fazer ela um pouco mais espaçada, só regular o ponto, ou fazer ela bem justinha dessa forma, ó. E essas são só algumas das possibilidades que você consegue fazer utilizando essa máquina. Eu vou colocar todo para baixo pra gente franzir. Então eu vou pegar um tecido mais fino. Eu vou utilizar aqui um pedacinho de cetim e vou passar uma costura aqui para poder franzir. Gente, olha isso. Olha só o franzido. Ela franziu todo o meu tecido, ó. Veja só que legal. Isso com o diferencial todo para baixo. E veja só a outra parte, com a alavanquinha toda para cima, como que ficou. Então, pessoal, isso aqui é apenas um pouco das funções que essa máquina pode fazer. Você pode fazer diversos tipos de variação de largura, você pode fazer diversos tipos de ajuste de ponto e criar outros tipos de ponto, por exemplo, os mais justinhos ou mais afastados, ó. Você consegue trabalhar com 2, 3 ou 4 linhas, olha só. É uma máquina que, apesar de ser doméstica, apesar dela ser pequena, ser portátil, ela não deixa nada a desejar. Ela tem um acabamento muito profissional, ela tem um acabamento diferenciado e eu estou apaixonado por essa máquina, veja só. Essa daqui é apenas algumas das funções que essa máquina oferece. Lembrando que você pode utilizá-la em outros tipos de forma, outros tipos de costura, outros tipos de tecido e criar diversos tipos de trabalho de maneira profissional. Então, pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, assim o YouTube ele vai saber que você está gostando do conteúdo do canal e sempre vai recomendar para você os vídeos novos que eu postar. Deixem também aí embaixo as sugestões para os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida em relação à máquina, deixem nos comentários que posteriormente eu vou responder vocês. Não se esqueça que aí no box de informação tem o nosso cupom de desconto lá no site da Sinja que você pode entrar, acessar e receber 15% de desconto. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.